Começo de ano e aí muita gente, né, já começa a pensar no seu planejamento financeiro para os próximos meses, né? Para realizações, para cumprir metas. E quem conversa com a gente sobre esse tema agora é ele, o nosso querido contador, Fabiano Azevedo, que está com a gente. Tudo bem? Já aperreando, né, logo cedo, para a gente começar o ano com tudo, conta comigo, né? para a gente esclarecer tudo. Vamos lá. Como iniciar um planejamento financeiro? O que é um planejamento financeiro, né? Tem gente talvez que nem saiba o que é, Fabiano. A ideia que eu sempre digo é o seguinte, a gente tem que fazer um orçamento, né? A gente tem que planejar um orçamento. E planejar um orçamento não é você pegar as receitas e as despesas que você faz no dia a dia e anotar. Sim. Na verdade, você tem que planejar com o que você recebe e com o que você quer e deve gastar. Então, esse é o planejamento. E aí você vai pensar se realmente aquela despesa ali ela é correta dentro do seu orçamento, se ela é necessária, entendeu? Então, você precisa inicialmente fazer um orçamento e planejar um orçamento. Tá. Não tá anotando as despesas sem um planejamento, entendeu? Certo. Quando você fala em planejar receitas e despesas, eu queria saber em relação às pessoas que elas não têm uma receita fixa, ela tem uma receita mais variável. Realmente. Geralmente empreendedor, né? Empreendedor tem isso. Quem trabalha por comissão também, né? Sim. Vendedor, né? Você imagine, tem vendedoras assim, no mínimo você tem que receber um salário mínimo. Aí você tem vendedor que não consegue, inclusive, às vezes, alcançar a meta, né? E aí, naquele mês que alcançou a meta, ganhou, vamos dizer, R$ 1.800, R$ 2.000. E aí, naquele mês que não conseguiu alcançar a meta, ganhou no mínimo um salário mínimo, né? Aí, nesse processo, o importante é que você tenha os valores que você recebeu mês a mês, durante o ano anterior ou nos últimos meses, e você leve em consideração o mês que você ganhou menos. Sim. Porque você vai ficar seguro, né? Imagine se der alguma coisa errada, enfim, esse ano e você só ganhar sempre o menor valor que você recebeu o ano passado. Então, você vai cumprir com todas as suas obrigações, certo. Entendeu? Esse é o grande segredo para quem trabalha com uma renda muito variável. E agora vamos falar de despesa. Como é que se planeja as despesas de um orçamento? Porque eu acho que isso aí é o grande X da questão para muita gente. Com certeza. As despesas, é muito importante que a gente leve em consideração, por exemplo, quais são as despesas fixas que a gente tem e quais são as despesas variáveis. Porque as fixas são fáceis, né? Você tem um aluguel para pagar, de repente, que o reajuste é só anual, né? Você tem algumas despesas que são fixas. Aquelas você já coloca ali no seu planejamento, porque elas são necessárias, inclusive muitas são de sobrevivência mesmo. E tem aquelas variáveis. O que a sugestão é que você pegue a variável. Qual é a variável, por exemplo? Uma conta de energia. Né? Tem meses que a conta de energia chegou a R$300, tem meses que a conta de energia chegou a 150. Então, o ideal para o seu planejamento, inclusive para que tenha sobra e folga dentro do seu orçamento, é que você pegue a despesa mais alta. Então, veja, você pegou a receita mais baixa que você teve com a despesa mais alta para tentar encaixar dentro do seu orçamento. Assim, você passa a ter até uma nova possibilidade de economizar. Porque você vê, não, eu coloquei R$300 de energia, mas eu ainda posso economizar mais, porque esse foi o meu ápice de despesa em energia, né? Eu posso economizar aqui, desligar uma luz, enfim, ter mais cuidado em casa para chegar a R$150, R$200, entendeu? Sei. Então, o segredo é esse. O segredo é esse. A gente chegou naquele momento do ano em que a gente tem todas as despesas que foram contraídas agora no final do ano, exatamente. mais essas despesas de início de ano, né? Que a gente tem matrícula escolar, material escolar, IPVA, IPTU e tudo isso aí. Muita coisa. Como organizar a vida nesse momento? A gente passa um ano inteiro, na verdade, tentando se planejar, né? Planejar até o final do ano uma sobra de salário, de valores do salário, né? E dentro desse orçamento que eu falei no início, se a gente consegue fazer um orçamento, planejar um orçamento, dentro desse orçamento a gente precisa ter aquelas reservas de contenção, de emergência, né? Que é exatamente para quando acontece algo inesperado, para que você não tenha que usar o cartão de crédito e ir se endividando e ali vai virando uma bola de neve, né? Então, o ideal é que você, no começo, você já diga, olha, vou começar aqui o meu orçamento, eu vou deixar 20% do meu valor para que eu consiga contemplar algumas despesas que eu não considero importantes no dia a dia, mas que eu sei que elas vão acontecer em algum momento. Algumas despesas que você, às vezes, já reconhece que vão acontecer e outras que você nem sabe que vão acontecer, né? Então, o ideal pode acontecer, né? Com certeza. Qualquer imprevisto. Qualquer imprevisto. E aí é por isso que a gente fala dessa reserva de emergência. É muito importante. Tem na verdade, uma receitazinha que diz, você tem que pegar o seu salário que é 100%, aí você coloca 50, 30 e 20, que é 50 para suas despesas básicas do dia a dia, 30 para você
você se divertir, para o seu estilo de vida e 20% para essas reservas de contenção. E, na minha opinião, eu acho que a gente tem que sempre segurar os 20%. E os outros 70%, você pode, de repente, gente que quer morar numa casa simples e ter uma Ferrari, né? Sim. Então, assim, você pode, dentro desses 70%, você pode usar, enfim, as suas necessidades básicas, você reduzir a ponto de ter só 30% e, de repente, gastar mais com alguns supérfluos de 50%. Eu sou a favor que você tenha a reserva dos 20%, Sim. que você respeite essa reserva para que você chegue, por exemplo, em janeiro, tem que pagar IPVA, você tenha que, de repente, fazer a matrícula do seu filho, que de repente aumentou, você não sabia que ia aumentar tanto assim, né? E aí você conte com essa reserva, conte com o 13º que você recebeu, Isso. né? Esse ano passado e ainda esse ano a gente está tendo uma liberação de FGTS aí para alguns funcionários, né? Para algumas pessoas estão recebendo aí um FGTS que estava lá guardado e pode sacar. E aí com tudo isso você consegue se organizar, entendeu? O passo é planejar, é planejamento. Planejar e deixar essa reserva de emergência, Com né? certeza, Sempre. a reserva de emergência para deixar é essa muito reserva. importante, é muito importante. Quero cortar alguns gastos, por onde é que eu devo começar, Fabiano? Eu digo que para cortar gastos é necessário você ter o seu planejamento, obviamente, para saber onde você tem uma despesa maior e identificar qual é aquela sua despesa maior. Então vamos imaginar, às vezes tem casas que tem 2 carros e às vezes os carros eles vão para o mesmo lugar. Por que você não optar em fazer um trajeto só? O combustível aumentou há pouco tempo, por exemplo. Exato. Né? Então, por que você não faz um trajeto só? Você já pensa, já faz um cronograma ali que vai deixar o seu filho na escola dele, que vocês vão trabalhar e, de repente, se não vão para o mesmo lugar, mas vê um trajeto que deixa o marido ou a esposa e depois vai trabalhar e depois volta, né? Pensa também, de repente, tantas crianças às vezes estão no quarto e aí deixam a luz ligada, né? E saem, vão para a sala e deixam lá a TV ligada também. Isso é muito importante que se tenha essa atenção. E também optar por alguns produtos mais em conta, né? A gente vai ao supermercado, a gente sabe que existe sim tantas coisas que a gente pode utilizar que são boas e que a gente pode trocar a marca ali e, enfim, é muito melhor você ter um ponto de equilíbrio ali na sua saúde financeira do que você estar tendo muita despesa só porque você está ali meio que com preguiça de estar pensando em algumas opções para economizar, né? Tá vendo, gente? Só coloca a cabecinha para funcionar que vai dar certo. Com certeza. E quem tem dívidas e está querendo se organizar, está querendo quitar essas dívidas, está querendo começar o ano de outra forma, como é que pode fazer, Fabiano? Para as dívidas, né? Eu digo o seguinte, que a principal, eu costumo dizer que a melhor situação, a melhor opção de você pagar suas dívidas é primeiro você reconhecê-las. Você sentar, puxar, pegar um papel mesmo em casa e começar a anotar quais são as suas dívidas. E aí você começa a colocar também os valores dela, né? E você começa a pagar, tenta se programar para pagar do menor para o maior. Porque você imagina, eu devo o financiamento da minha casa, mas eu também devo um valor ao meu amigo, estou devendo o cartão de crédito, e aí, não, mas eu vou pagar o mais caro que é a minha casa. Você vai logo desistir. Porque vai ser tão caro que você vai demorar, psicologicamente você vai dizer, olha, o meu plano não está dando certo porque eu não estou conseguindo atingir a minha meta. Então, o ideal é que você coloque do mais barato para o mais caro, né? Aquele que você vai pagar com mais facilidade. Então, se você tem uma dívida de cartão de crédito de R$400 e você tem uma dívida de um cheque especial de R$2.000, é melhor que você pague primeiro o cartão de crédito e depois você pague a dívida do cheque especial. Porque se você for pensar em pagar o mais caro, logo você vai desistir, porque eu já estou pagando assim mesmo, daqui a pouco eu termino, e aí você vai se endividando mais, então não funciona. E uma outra dica também é o seguinte, não guarda dinheiro se você tem dívida, né? Não adianta você pegar o seu valor, um valor que sobra ali no mês, vou colocar na poupança, em um rendimento, e vou estar pagando juros de dívida. Os juros das dívidas são muito maiores do que o que vai render o valor que você guardou, entendeu? Então, o importante é sempre pagar as dívidas da menor para maior. Para a gente fechar, deixa eu fazer uma perguntinha, porque você falou aí do cartão de crédito. Isso. E aí, qual que é a dica quando a gente fala de cartão de crédito para o pessoal de casa? Cartão de crédito, quanto menos você usar, melhor. Melhor, que né? cartão é aquela coisa, passa aqui o meu cartão. Exatamente. Mas aí se você tem uma planilha, por exemplo, em casa, onde você consegue controlar as parcelas que você fez no cartão de crédito, quanto você está devendo,
é um bom passo, de repente, já para você conseguir controlar as suas despesas futuras, né? E se você, com o tempo, vai conseguindo contemplar o seu planejamento, o seu orçamento, você em breve não vai precisar tanto do cartão de crédito, vai conseguir, de repente, fazer um investimento numa geladeira nova, né? De repente, trocar o carro no futuro, por conta de uma reserva que você foi criando ali durante o tempo, para não ter que se endividar mais. Certo. Certo? Para a gente fechar, qualquer dica que você deixa para que as pessoas elas não gastem mais do que devem. Com certeza. Eu digo que a gente tem um costume muito negativo, assim, a gente tem um peso aí que é positivo, a gente reconhece de uma forma positiva, mas não é tão positivo assim, que é o merecimento. A gente sempre acha que a gente merece. Trabalhei muito, mereço. Trabalhei muito, mereço. Olha, eu trabalhei demais esse ano, foi um ano muito difícil. Eu trabalhei de 6 da manhã às 10 da noite, então eu mereço aquela roupa mais cara, eu mereço aquela viagem. Sim. Eu mereço... Não, você merece, todo mundo merece. Normalmente, né? Todo mundo merece. Mas nem sempre todo mundo pode. Mas nem sempre todo mundo pode. Então, se você for respeitar o seu planejamento, você vai entender se realmente você merece ou não. Se você passou o ano inteiro planejando, respeitando aquele orçamento que você criou, né? Você vai chegar no final do ano e vai dizer, não, realmente eu mereço, não só porque eu trabalhei, mas porque eu me organizei para isso. Sim. E aí você vai lá na sua reserva, seja reserva de emergência, ou seja uma reserva mesmo para viagens, você vai lá, vai tirar o valor que você conseguiu planejar, organizar e vai usar. Se você não fez isso, você vai ficar merecendo, mas você não vai ter, ou não deveria ter, porque senão você vai se endividar. Então, o merecimento, eu acho que ele é uma das grandes causas da desorganização, porque a gente, psicologicamente, né, a gente vai ali, eu quero muito, então eu mereço, então eu vou comprar, depois eu vejo como eu pago. E aí fica a saúde mental ali, porque quando a gente está com um problema financeiro, a gente, obviamente, a nossa saúde mental também fica comprometida, né? Sim. Então, o ideal é que a gente mereça de uma forma consciente. Exato, gente. Merecer, como o Fabiano falou, merecer todo mundo merece. É isso aí. Mas nem sempre aquele merecimento ele está cabendo no teu orçamento. Então, entre você fazer uma dívida desnecessária, porque você merece, talvez você possa evitar isso, né? É melhor dormir tranquilo, melhor né? dormir tranquilo, bem mais. Uma noite de sono tranquila, ali, com a cabeça no travesseiro, vale muito mais do que passar dias e dias pensando, tendo dor de cabeça, como você vai pagar aquilo. E é tão ruim, né, quando a gente pega e de repente não está esperando, chega uma dívida, Sim. ou chega alguma coisa para pagar que você não tá planejando. Se você tem aquele valor ali guardado na sua reserva de emergência, você vai conseguir organizar e vai ficar tranquilo. Se você não tem, aí você vai se comprometer com dívida, cheque especial, empréstimo, cartão de crédito. Isso é muito complicado, né? E não é bom, né? Não é bom. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer, Fabiano? Pode acessar o meu Instagram, Fabiano Azevedo. Lá eu dou muitas dicas de contabilidade. Muitas mesmo, é muito legal. Ontem, inclusive, eu lancei um vídeo novo falando sobre a lei do salão parceiro. Que é um assunto muito legal, viu, pra gente trazer pra cá. E tá bombando lá, todo mundo tá procurando, mandando muita mensagem, porque acharam muito legal o tema. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, também pode me procurar lá. Ou também conhecer outros assuntos, né? Eu publico tanto lá, tem tanta coisa legal. Muito bom, já quero. Próxima pauta vai ser sobre a lei do salão parceiro. Muito legal. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço o convite, viu? Bom dia. Bom dia, gente. Você que está aqui com a gente não vai sair daí, porque para a gente fechar o programa, nós vamos falar sobre as dietas de verão, né? A gente começou aqui no programa falando um pouquinho sobre verão e autoestima, agora a gente vai falar sobre essas dietas de verão. E aí, será que vale a pena? Já estou falando sobre isso.